Saber, querer, ousar, calar. O que essas quatro palavras fazem na grande diferença desses dois avatares, Siddhartha Gautama, o Buda, e o próprio Jesus, o Cristo? Como eles utilizavam essas quatro palavras para serem diferentes de toda a grande massa. Meu nome é Fernando Avança e estamos em mais um podcast da Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Esses dois seres que eu citei, Jesus e Buda, eles utilizavam essas quatro palavras para manter o equilíbrio e dessa maneira conseguirem transformar o mundo. E nós vivemos hoje num momento que precisamos reaprender a utilizar essas quatro palavras. Cabe aqui lembrar que o saber, o querer, o ousar e o calar, quando elas são utilizadas as quatro juntas, geram um equilíbrio necessário para que você possa ter sucesso. Vamos analisar quatro palavras para você compreender como esses seres utilizavam toda essa técnica para conseguir pensar além da caixa e dessa maneira transformar a humanidade. Não podemos negar que tanto Jesus como Siddhartha Gautama, o Buda, os dois tinham grandes conhecimentos. Portanto, o saber, a inteligência deles era sobrenatural. Eles tinham conhecimento não só desse plano na face da Terra, como do próprio universo. Mas não basta saber. O que é o saber? Muitas pessoas acham que saber é ter informação. Informação não é saber. A informação é um conjunto de dados que você consegue reunir. E hoje vivemos numa quantidade enorme de informações na internet, mas será que essas informações elas fazem com que você tenha o verdadeiro saber? Não basta informação. A informação tem que se transformar em conhecimento. E o conhecimento é quando você coloca a informação para dentro e não fica apenas no mundo exterior. Mas ainda o conhecimento tem mais um passo para ele se tornar algo realmente que transforma o mundo. É quando o conhecimento se transforma em sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de integrar esse conhecimento. Integrar esse conhecimento para que ele transforme a sua vida, transforme a vida do mundo. E para isso, você precisa saber controlar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Você precisa trabalhar com a sua intuição e com a sua sensitividade. A sabedoria integra esses quatro elementos para que você realmente possa saber. E talvez essa seja a grande diferença de um Jesus e um Buda. Mas não basta saber, é preciso querer. E querer é a principal fonte da sabedoria. Por que o querer é necessário? Você pode ter a sabedoria do mundo, mas se você não quiser nada com nada, não vai valer nada tudo isso. O querer é a base fundamental para que aquilo que você recebeu de conhecimento transformar a sua vida. E o que você quer? Hoje, se você perguntar para a maioria das pessoas, quase ninguém sabe o que quer da própria vida. Nós estamos vivendo uma grande pandemia onde as pessoas não têm mais lógica da existência. E é por isso que o número de pessoas que tiram a própria vida cada vez mais aumenta. Só o ano passado, a grande pandemia de pessoas que se suicidaram chegou a mais de 1 milhão de pessoas. E tudo isso é um problema porque as pessoas não sabem o que querem. Se você perguntar, mas o que Jesus queria? O que Buda queria? Esses dois seres tinham um querer único. O que eles queriam? Ajudar as pessoas. Eles eram pessoas com princípios ativos para trazerem dois conhecimentos fundamentais. O verdadeiro querer, ele passa pela busca da sabedoria e por ensinar as pessoas a utilizarem o amor. Nós precisamos nesse mundo compreender que tudo aquilo que a gente quer de supérfluo é passageiro. Tem pessoas aí no mundo, que já estão com idade avançada, estão lá com fortunas dentro do banco, propriedades e mais propriedades e ainda querem querer coisas supérfluas. Ora, o que adianta?
vai para o caixão e vai levar todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio para o caixão? Ou vai deixar para os filhos depois ficarem brigando? E olha, vai aqui uma dica: no próprio velório os filhos já começam a brigar. É só colocar você no túmulo que todo mundo já sai de lá já pensando na herança. Aqui. O grande querer que transforma, que fez de Jesus quem ele é, o que fez de Siddhartha Gautama quem ele foi, é porque os dois utilizavam o querer, que era a transformação do mundo. Mas muitas pessoas têm boas intenções, muitas pessoas até rezam todos os dias pelo bem da humanidade. Mas será que isso resolve? Não, porque falta ainda o terceiro elemento, que é o ousar. Grandes seres foram ousados, eles não tinham medo, eles andavam entre as multidões, mesmo sabendo que alguns queriam persegui-los, mesmo que alguns inimigos queriam matá-los, eles eram ousados. Agora imagine você vai, estuda, adquire conhecimento, por exemplo, você quer se transformar em um médico, e aí o médico tem o saber da medicina. Muito bem, ele já está numa faixa acima da massa. Mas basta ter o conhecimento da medicina? Não. Ele precisa o quê? Querer curar as pessoas, querer salvar as pessoas, querer evitar que as pessoas morram. Mas basta só querer? Mesmo com conhecimento e o querer, ele tem que ser ousado. Imagine uma mesa de operação se ele não ter a ousadia de fazer a cirurgia, de ter que abrir o corpo. Mas ainda falta um quarto elemento. E talvez esse quarto elemento ele seja fundamental para que haja o equilíbrio, para que você possa ser diferente de toda a grande massa. É calar. O que é calar? Calar pode significar o contrário. Por exemplo, Jesus tinha o conhecimento do universo. Ele sabia que existiam galáxias, ele sabia de todo o universo. Mas se ele contasse para aquelas pessoas, na ignorância daquela época, tudo o que ele sabia, talvez não ajudasse. Então, ele sabia falar de uma maneira modulada, algo que capacitasse aquelas pessoas a compreender. Então ele tinha que falar em parábolas. Não adiantava ele falar, olha, existe uma galáxia, né? Existe o cinturão de Órion. Não, ele tinha que falar adequado àquela época. Imagine então se Buda chegasse lá para os seus seguidores e falasse, por exemplo, da internet, do Wi-Fi. Não ia adiantar, porque não havia capacidade, né, neurológica para aquelas pessoas conseguirem compreender o que Buda tinha que falar. Então, por isso, ele usava cada vez mais palavras simples e por isso muitas vezes ele era obrigado a se calar. Veja que o equilíbrio dessas quatro palavras são fundamentais para você sobrepor ao mundo que nós vivemos. Se você não buscar o saber, ficar na ignorância, você não terá sucesso. Agora, se você não sabe o que quer, como que você pode ter sucesso? Agora, se você tiver medo e não tiver coragem de ousar, não vai adiantar, você vai ficar parado na sua vida. E em determinados momentos, você tem que aprender a calar e a falar no momento certo. Nós todos estamos vivendo momentos complicados. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2024, exatamente numa semana onde grande tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul faz com que a gente reflita sobre a nossa vida, aonde nós queremos chegar. E aí fica o recado, para reconstruir a vida de milhares de pessoas que perderam tudo, está na capacidade de a gente começar a utilizar essas quatro palavras de forma equilibrada. Por exemplo, uma coisa muito simples. Nós sabemos pela história da humanidade que várias vezes aconteceram catástrofes, porque a natureza ela é muito sábia. Ela sabe o momento certo de retomar
aquilo que nós simplesmente ignoramos dela. Quantos seres humanos acham que são mais poderosos do que a natureza? Quantos humanos decidem cortar árvores, poluir os rios, decidem fazer coisas terríveis, trágicas da natureza e não percebem que a natureza também tem a sua sabedoria? Coisas como essa aconteceram, por exemplo, lá na época de Atlântida. Atlântida ficou embaixo d'água. Ou então, por que não falar, por exemplo, quem gosta e quem, acredita na Bíblia, por que não falar em Noé? O que aconteceu com Noé? Foi a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul. É lógico que tragédias iguais, em proporções diferentes, mas o que aconteceu foi a mesma coisa. E o que não falar, por exemplo, de eventos atuais? O próprio Rio Grande do Sul passou há basicamente 6 meses atrás por uma tragédia parecida, talvez menor. Mas por que o humano, mesmo sabendo de todas essas tragédias, ele não toma providências para que não aconteça novamente isto? Porque, infelizmente, nós humanos até temos o saber, até temos conhecimento, mas não temos sabedoria para agir. E aí o que acontece? Se nós não sabemos aquilo que devemos fazer, não tem como querer. Como querer que as cidades fiquem boas se você não trata do lixo, se você não trata dos resíduos sólidos, se você não trata da água, se você não trata da natureza? Se você quer ter uma vida boa, você precisa respeitar a vida da natureza. E mais, é preciso ousar, é preciso a gente repensar em tudo o que está acontecendo. E o grande segredo para essas pessoas que vão ter que reconstruir a sua vida é isso mesmo. Esses dias eu tive o convite de participar de um grupo de terapeutas lá do Rio Grande do Sul que estão se unindo para ajudar as pessoas a se reconstruírem. E essas 4 palavras surgiram na minha mente exatamente qual é a mensagem que a gente pode dar para aquelas pessoas que perderam tudo, que estão desesperadas, que estão deprimidas. É preciso que uma pessoa que está com depressão comece a trabalhar o saber, o querer, o ousar e o calar. Tanto é assim que muitas pessoas, diante dessa tragédia, ao invés de ficarem calados para que pudessem, pelo silêncio, respeitar todos aqueles que tiveram que deixar a própria vida, respeitar os mortos, respeitar as famílias que perderam pais, mães, filhos, até animais, ao invés ficam falando muitas vezes besteira. Ficam falando, que isto é karma. Que karma do quê? Isso tudo está acontecendo para que a gente possa aprender. Afinal, por que nós estamos aqui no planeta? Para buscar sabedoria e aprender a praticar o amor. Se você quer ajudar essas pessoas, ame ao invés de ficar questionando o que está acontecendo. A sabedoria está no equilíbrio dessas 4 palavras. E se você utilizar essas 4 palavras na sua vida, em tudo, na sua profissão, na sua família, na sua saúde, na sua felicidade, você irá conseguir se transformar em um grande ser, um grande homem. E esse grande homem é aquele que vai transformar o mundo. Portanto, vai aí a dica de 4 palavras necessárias para que você tenha, no ponto do equilíbrio, a capacidade de transformar o mundo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, curta, comente. Vamos todos formar uma grande egrégora de pessoas que estão buscando despertar a expansão da consciência com o uso da inteligência natural. Porque, nesse momento, nos resta olhar para todo aquele povo lá do Rio Grande do Sul, os nossos queridos irmãos, e desejar que eles possam em breve retornar às suas próprias vidas, sendo sempre seres magníficos, eternos e plenos de amor. E assim é.